Olá, tudo bem? A aula de hoje nós vamos entrar no estudo da equação de segundo grau. Em vídeo anterior a gente trabalhou as equações de primeiro grau, cujo link eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. E hoje nós vamos avançar então nesse processo, começando a trabalhar a primeira parte do estudo das equações do segundo grau. Conteúdo bem importante que trabalha aí ao longo de todo o ensino médio, ensino superior. Alunos que fazem engenharia usam bastante esse conteúdo também, para citar apenas um exemplo. E vai ser uma aula bem bacana, pode ter certeza disso. Vou te ajudar. Então, bora facilitar? Vem comigo! Legal, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Ali na tela vocês podem perceber que a gente traz o conceito da equação de segundo grau. Então, uma equação de segundo grau ela é uma equação polinomial, ou seja, é um polinômio, né? Que tem a sua incógnita principal elevada ao segundo grau. Aqui, ó, se você observar aqui na equação, tá aqui, ó, a minha incógnita é o x e o x está elevado ao grau 2. Por isso que é uma equação de segundo grau, ok? Elevado ao quadrado, né? Muito bem, percebam que é uma equação ax² mais bx mais c igual a zero. Esse a, que aparece aqui, o b e o c, eles na realidade pertencem ao conjunto dos números reais. É aquela velha história dos números positivos, negativos, racionais, irracionais, enfim, o conjunto dos números reais. Mas tem um detalhe muito importante. O a, esse cara aqui da frente, ó, ele necessariamente precisa ser diferente de zero. Mas por quê, professor? Ora, muito simples. Imagine que o a aí fosse zero. Se o a fosse zero, 0 vezes x² dá zero. Você elimina o x² e deixa de ter, então, uma equação de segundo grau, e esse conteúdo, então, passaria a ficar sem sentido. Percebeu? Então, o a necessariamente tem que ser diferente de zero. E sempre se pretende encontrar a raiz. A gente também chama de zeros da equação. Ou seja, quais são os possíveis valores de x? Se é uma equação de segundo grau, normalmente a gente vai achar dois valores para x. O tal do x1 e o tal do x2. Esse x é um valor numérico que ele permite que essa igualdade, por isso que é uma equação, né? Que essa igualdade que está posta aqui, ela seja verdadeira. Maravilha? Muito bem, vamos detalhar um pouquinho mais essa equação. Essa é uma equação de segundo grau, como a gente já falou, com a tendo que ser diferente de zero. Já citei, o a, b e c pertencer ao conjunto dos números reais, e esses elementos a, b e c, que aparecem aqui no nosso polinômio, eles são os chamados coeficientes. Ou seja, são as constantes, são os números que aparecem na expressão. Né? Você vai ter lá um 2x² mais 3x mais 4 igual a zero, por exemplo. Então esses números aí é o nosso a, b e c. Sendo que o c, ó, esse cara que está aqui atrás, ele é o termo independente. Por que que ele é chamado de termo independente? Porque percebam que ele não depende do x. O b depende de x, o a depende de x ao quadrado, depende de x. O c não, o c é um termo que independe da variável x, ele é um termo independente, ok? E x, claro, é a variável que você quer encontrar, que você quer localizar. Tranquilo? Vamos adiante? Bom, nós temos, na realidade, dois tipos de equação de segundo grau. Uma delas é a chamada completa. Quando é que a equação de segundo grau é dita completa? Quando tanto A, quanto B, quanto C, todos eles forem diferentes de zero. A gente já viu que o A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero para constituir uma equação de segundo grau. Mas para ela ser completa, o B e o C também não podem ser nulos. Maravilha? Aí ela completa. E ela tem um jeito de ser calculado o valor das raízes, o valor dos zeros, ou seja, o valor do x. Já a equação incompleta, ela pode ser de dois tipos. Se esse B, que aparece aqui, for igual a zero, eu vou ter um modelo de equação. E se esse C for igual a zero, aí eu vou ter um segundo modelo de equação. Isso nós vamos estudar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos nos ater ao caso das expressões de segundo grau incompletas. Esse é o foco do nosso estudo. No próximo vídeo, aí a gente vai para a parte
principal, que é o estudo da completa, ok? Não que o conteúdo da incompleta não seja principal e importante, né? Mas claro que a completa, ela exige uma atenção maior. Vamos lá então, pessoal. Para nós conseguirmos entender isso com clareza, nada melhor do que a gente trabalhar alguns exemplos, né? Então, olha ali, na tela eu coloquei um primeiro exercício que pede o seguinte: para cada equação ax² mais bx mais c igual a zero dada, com A, B e C pertencentes aos reais, está ali, está bem claro, né, que essas constantes têm que ser dentro do conjunto dos números reais, obtenha o valor de x. Então, pessoal, olha só, vamos nos ater à letra A nesse primeiro momento. Se você observar a letra A, você vai perceber que nós temos uma equação que, a princípio, você olha e não parece muito com a cara de uma ax² mais bx mais c igual a zero. Mas, na realidade, ela é. Vamos anotar isso aqui para tentar entender? A nossa expressão geral, equação de segundo grau, ela é uma ax² mais bx mais c igual a zero. Muito bem. O que nós sabemos? O termo que está na frente do x², ele é o a. Observe aqui na expressão que o termo que está na frente do x² é o 2. Então, evidentemente, aqui eu tenho o a valendo 2, ou seja, eu tenho 2x². Segundo, o termo que está na frente do x é o b. Se você olhar, essa expressão está sem o x de primeiro grau. Isto só pode significar uma coisa, que este b aqui, ó, está valendo zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá zero. 0 vezes x dá zero. Perceberam? Muito bem. E o C, como vocês acabaram de ver anteriormente, é o termo independente. Se a gente observar, a gente sabe que o termo independente é aquele que não tem x, e ele está aqui, ó. É o menos 8. Aí mais com menos dá menos, não é isso? Isso tudo igual a zero. Bom, pessoal, só que tem um detalhe. A gente sabe que 0 vezes qualquer coisa, mesmo que seja 0 vezes x, dá zero. E zero é elemento neutro da soma, então ele vai sumir, ok? De forma que realmente a expressão vai ficar apenas 2x² menos 8 igual a zero. Está explicado o porquê daquela expressão. Então veja que ela é sim uma equação de segundo grau, está lá um x², onde o meu b nesse caso vale zero. Perceberam? Então, na realidade, pessoal, nesse primeiro exercício, nós vamos estudar tanto na letra A quanto na letra B, aquele primeiro caso, que é o caso quando B é igual a zero, que eu havia te demonstrado na lâmina anterior, ok? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? A princípio, muito simples, não é? Você não quer o x? Isola ele. Então, veja bem, para isolar o x, você vai tirar primeiro o menos 8, então vai ficar 2x² igual. O zero já estava do lado direito da equação, o 8 você vai jogar para o outro lado, ele está diminuindo, ele passa para o outro lado, somando, não é isso? Pessoal, só para relembrar, eu sempre gosto de insistir nisso, lembre-se que na realidade a operação matemática é a seguinte: para tirar esse 8 aqui, você vai agrupar ao lado dele o simétrico, mais 8. Só que se você agrupa o simétrico de um lado, você tem que agrupar do outro. Então, mais 8 do outro lado. Isso, na realidade, é a verdadeira matemática da história. E aí, menos 8 com mais 8, olha aqui, ó, você corta, vai dar zero. E lá do outro lado sobrou um 8, que é esse 8 que está aqui. Perceberam? É o 8 que está aqui. Então, isso que na realidade é a explicação verdadeira da matemática do processo. A gente no dia a dia costuma usar o macetezinho, a gente costuma dizer que joga para o outro lado trocando de sinal, não é isso? Mas a verdade é essa. Bom, vamos seguir? Então, 2x² vai ser 0 mais 8, que evidentemente dá 8. Como você quer o x, agora precisa tirar o 2. O 2 está multiplicando, o 2 passará dividindo. Então, 8 sobre 2. Pessoal, aqui é a mesma história. Na realidade, quando você passa para o outro lado, você, na realidade, está usando um macetezinho. Porque para você tirar esse 2 aqui, você divide pelo inverso dele. 2 dividido por 2 dá 1. 1 é o elemento neutro do produto, vai sumir
um número na frente do x quadrado. Só que se eu dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro lado, para não perder o equilíbrio da equação. Foi o que eu fiz aqui. Percebeu? Isso que, na realidade, é o processo matemático. Bom, enfim. Então, o meu x quadrado vai ficar 8 sobre 2, que dá 4. E aí entra aquela história que o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, vai ficar raiz de 4. E nós sabemos que a raiz de 4, ela pode ser mais ou menos 2. Cuidado com essa historinha do mais ou menos, ok? Então, veja, é uma equação de segundo grau, ela vai ter que dar como resultado duas raízes, e deu o mais 2 e o menos 2. Esse é o resultado, esse é o valor do x para essa expressão ser verdadeira, ok? Se você pegar ali em cima, na expressão, no lugar do x substituir mais 2 e depois substituir menos 2, você vai ver que vai dar como resultado final 0 igual a 0, provando que a igualdade é verdadeira. É uma provinha real, não é isso? Você tem dúvida disso? Lá na equação de primeiro grau, vídeo, repito, está aí no link na descrição, eu explico mais ou menos essa situação, porque lá nas equações de primeiro grau também essa situação aparece. Essa provinha real ela é sempre interessante de fazer. Muito bem, vamos seguir. A letra B, mesma história, né? Se você observar aqui ó, está acontecendo a mesma situação, está faltando B. Então, novamente, nós temos uma situação em que o B é igual a 0. Então, neste caso, o que a gente pode fazer? Pega e simplesmente isola o x. Então, fica menos 4x quadrado igual. O 64 está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Usando um macetezinho é isso, né? Então, menos 4x quadrado, 0 menos 64, menos 64. Muito bem, observe só. Só um instantinho, vamos lá. Menos 4, você vai inverter a operação de multiplicação para o outro lado, para a divisão. Então, na realidade, você joga o menos 4 para o outro lado com o sinal dividindo. O pessoal costuma errar muito isso, tá, pessoal? O pessoal joga para o outro lado achando que troca o sinal. Não é isso não, tá? Porque, na verdade, né? Vamos perder um tempinho aqui para detalhar isso. Para, na realidade, você tirar o menos 4 daqui, você tem que dividir pelo mesmo menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1, aí vai sumir, vai ficar só o x quadrado. Mas se você dividiu por menos 4 de um lado, tem que dividir por menos 4 do outro para não tirar o equilíbrio da igualdade. Percebeu? Olha só se não é menos 4 que foi lá para o outro lado. Sacaram? Se você quer usar um macetezinho, porque é mais rápido, mais fácil, ok? Mas lembre-se que nesse caso, o sinal vai junto, porque você está invertendo um produto para uma divisão. Bastante cuidado com isso, né, pessoal? Muito bem, vamos terminar a resolução do exercício? Acompanhe comigo. Então, se x quadrado é menos 64 sobre 16, pessoal, menos com menos dá mais, não é isso? 64 por 4 dá 16. O inverso do quadrado é a raiz quadrada, você terá a raiz de 16, e ora, a gente sabe que a raiz de 16 é mais ou menos 4. Equação do segundo grau sempre é importante você não esquecer disso. Quando você extrai a raiz, você sempre tem que lembrar que é mais ou menos, porque a equação do segundo grau traz duas raízes como resposta. Ok? Bom, pessoal, para finalizar essa primeira etapa aqui, que é o caso da equação do segundo grau quando b é igual a 0, vocês viram que os dois exemplos foram idênticos para resolver, eu vou mostrar uma regrinha para vocês que eu vou confessar que eu não sou muito afeito a usar, por causa desse negócio de ficar decorando formulazinha a mais. Mas, na realidade, ó, quando uma expressão ax² mais bx mais c igual a 0 tem o b igual a 0, esse termo aqui, vocês viram que eu fiz isso ali em cima, ele vai sumir da expressão, porque vai ficar 0 vezes x, que dá 0. Então, na realidade, essa expressão fica simplesmente ax² mais c igual a 0.
Veja, se eu quisesse isolar o x, acompanhe o meu raciocínio. Primeira coisa que eu ia fazer era tirar esse 6 e jogar para o outro lado. Ele é mais, ele passa para o outro lado, menos, não é isso? Aí, se eu quiser isolar o x, que é o meu propósito, 0 menos c dá menos c, o a está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Opa, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, perceba que no final da história, o meu x, o inverso do quadrado é a raiz quadrada, não é isso? Na realidade, é a raiz de menos c sobre a. Mas não esquecendo que a raiz pode dar mais ou menos. Então, quando você tem essa situação, uma equação de segundo grau, cujo b é igual a zero, quer dizer, a variável x sumiu da equação porque o b é igual a zero, você pode calcular o x fazendo diretamente essa operação. Ou seja, mais ou menos raiz de menos c sobre a. Se você pegar, eu vou deixar isso como uma tarefinha para você. Pega na letra A, vê lá qual é o valor do A, qual é o valor do C e joga na formulazinha. Pega a letra B, vê qual é o valor do A, qual é o valor do C e joga na formulazinha. Você vai ver que você vai obter os resultados que a gente colocou. Ok? Então também fica uma dica como possibilidade. Maravilha? A garganta hoje está complicada. Bom, vamos lá, pessoal. Segundo caso, para cada equação ax² mais bx mais c igual a zero dada, novamente o a, b e o c pertencentes ao conjunto dos números reais, obtenho o valor de x, ou seja, obtenho as raízes. Gente, olha só. Se você observar as duas expressões ali, que tem um errinho, né? Tanto a letra A quanto a letra B, você vai perceber que agora quem está faltando na expressão é esse cara aqui, ó, o C. Não tem variável independente, perceberam? Então, eu estou querendo trabalhar aqui exatamente o segundo caso da equação de segundo grau incompleta, que é aquele em que o C é igual a zero. Então, nós vamos dedicar agora essa expressão aqui a esse estudo. Muito bem. Para isso, é importante perceber o seguinte. Naquela expressão ax² mais bx mais c igual a zero, se o c é zero, e nós identificamos aqui nesse exercício, então a expressão vai ficar assim, ó. Concorda comigo? Ax² mais bx igual a zero. C, elemento neutro da soma é o zero, então ele some da equação. Então perceba que na realidade aqui, ó, eu posso colocar o x em evidência, porque ele é comum para os dois termos. Se eu colocar o x em evidência, eu vou poder reescrever a expressão assim, ó. Ax mais b igual a zero. Pessoal, perceba que o que eu fiz aqui foi colocar um x em evidência. Se você fizer o chuveirinho para cá, ó, você vai perceber nitidamente que você vai voltar para aquela expressão lá de cima. Quer dizer, eu tirei um x de dentro. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas professor, para quê? Porque aqui eu consigo descobrir o valor desse x e desse x. Porque lembre-se que você está trabalhando com uma equação de segundo grau, então ela vai admitir dois resultados. Então veja bem, vê se você concorda comigo. Uma possibilidade dessa expressão é que esse x aqui, que eu posso chamar de x1, ele vai ser igual a zero. Ó, esse cara é igual a zero. Porque se você pegar zero vezes qualquer coisa, o resultado vai dar zero. Então, uma possibilidade é esse x aqui da frente ser igual a zero, ok? Segunda possibilidade, o termo de trás, ax mais b igual a zero. Bom, vamos supor que esse segundo x aqui de trás eu chame de x2, é a minha segunda raiz. Se eu isolar o x2, olha o que vai acontecer. Ax2 é igual a 0 menos b, correto? B passa para o outro lado, troca de sinal. Então, o meu x2 será 0 menos b dá menos b. O a estava multiplicando, como eu quero isolar o x2, ele passa para o outro lado, dividindo. Perceberam?
Então, pessoal, na realidade, quando você tem uma equação de segundo grau cujo c é igual a zero, você vai obter essas duas possíveis raízes. Sempre. Uma delas é x1 igual a zero e a outra delas é o x2 igual a menos b sobre a. Então é uma regrinha que você pode guardar. Na nossa próxima aula, que nós vamos trabalhar quando nós temos a equação de segundo grau completa, se ax² mais bx mais c igual a zero, vocês vão ver que a gente sai pelo tal do teorema de Bhaskara para resolver aquela expressão. E aí, você vai perceber que se você usasse Bhaskara aqui, você obter exatamente esses resultados, ok? Para a aula de hoje, como a gente está trabalhando só em completa, a gente vai seguir esse regramento que a gente montou aqui. Então a gente sabe que vai dar duas raízes, uma delas vai ser zero e a outra vai ser menos b sobre a. Maravilha? Vamos para o primeiro caso então? Acompanhe aqui comigo. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro caso. x² menos 6x igual a zero. Eu vou fazer das duas formas, ok? Então acompanhe comigo. Na primeira, vamos isolar o x. Se eu isolar o x, vou ter isso aqui, concorda? Faz o chuveirinho que você obtém de novo x² menos 6x. Então, se eu chamar esse primeiro x aqui de x1 e esse segundo x aqui de x2, o x1 vai ser igual a zero, ok? E o x2 vai ser x2 menos 6 igual a zero. Então, o x2 igual a 6. Então, tá aqui, pessoal. Obtive o valor de x1 e obtive o valor de x2. Se você olhar aqui do lado, se você fosse aplicar como está aqui, ó, x1 igual a zero, bateu, x2 igual a menos b sobre a. Então, seria o menos o b, olha lá em cima, o b não é menos 6, dividido pelo a, o a vale 1, não é isso? Então, x2 ficaria 6 sobre 1, que dá 6. Bateu ou não bateu? Claro, né? Aqui está o a, né? Quando ele não aparece, ele vale 1. E aqui está o b, cuidado com o sinal, ele vale menos 6, ok? Estão vendo? Bateu. Tranquilo? Vamos para a letra B? Mesma história. 3x² menos 9x igual a zero. Está nítido que o c aqui é igual a zero. Então, eu vou poder usar essa estratégia. Eu vou primeiro pela decomposição da expressão e depois só usando a formulazinha. Acompanhe comigo, então. Coloca o x em evidência. X vezes 3x menos 9 igual a zero. Acompanha comigo. X vezes 3x, 3x². X vezes menos 9, menos 9x. Tranquilo? Então, eu vou chamar esse cara aqui de x1 e esse cara aqui de x2. O x1 ele vai ser igual a zero, porque zero vezes qualquer coisa ia dar zero, ia fechar a expressão. E o x2 é essa parte de dentro de parênteses. Então, 3x2 menos 9 igual a zero. Ok? Então, vamos isolar o x2. 3x2 igual. O menos 9 joga para o outro lado, fica mais. Fica 0 mais 9. O x2, 0 mais 9 dá 9. O 3 está multiplicando, passa dividindo. O x2 igual 9 dividido por 3, 3. Então veja, pessoal, que você obtém dois resultados. O primeiro x igual a 0 e o segundo x igual a 3. Se você fosse usar da forma como eu organizei aqui no início, ó, o x1 é 0, bateu, e o x2 então seria menos b sobre a. Perceba que o b ele é o menos 9 aqui, não é? E que o a é o 3. É só você comparar com a expressão geral. Então, se o menos b é menos 9, cuidado com o sinal, vai ficar menos 9, dividido pelo a, que é 3. Ora, menos 9 dá mais 9, divide por 3, portanto, o x2 igual a 3. Tá vendo? Ó, bateu.
Então, de um jeito ou de outro, tem que sair. Maravilha? Pessoal, mais uma vez, só para reforçar, se acaso você não conseguiu compreender o que eu fiz aqui, ó. Quando eu fiz esse desmembramento, que eu coloquei 1 do x em evidência, por que é que eu estou afirmando que o x vale 0 e que o ax mais b pode valer 0? Pega o primeiro caso, ó, x valendo 0. Vamos jogar o x igual a 0. Esse x aqui, nós vamos chamar de x1. Se o x1 é 0, ia ficar assim, ó, 0 vezes ax2 mais b igual a 0. Gente, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E a igualdade ia ser verdadeira. Percebeu? Ó? 0 vezes isso aqui tudo ia dar 0. Então, fechou. Então, um dos casos é quando x1 vale 0. Segundo caso, agora imagine que ao invés do x1 ser 0, aquela expressão aqui, ó, ax2 mais b fosse 0, ela toda. Ia ficar assim, não ia? Mas qualquer coisa vezes 0 não dá 0, novamente a igualdade está sendo satisfeita, comprovando que se você usar ax2 mais b igual a 0, também você está atendendo, que foi o que eu fiz aqui, ó, ax2 mais b igual a 0, que acabou dando essa expressão aqui quando isolei o x2. Perceberam por quê? Então, sempre que você tem uma equação de segundo grau incompleta, onde o c é 0, você pode utilizar-se desse recurso. Eu, particularmente, gosto mais da ideia de que você vai lá e isola a variável na frente. Você coloca o x, um x em evidência, que isso é matemática pura. Usar a regra da fórmula também é matemática, só que você vai ter que lembrar da fórmula, percebe? Então você tem que ver o que para ti fica melhor, ok? De uma forma ou de outra está ali resolvido. Para finalizar nossa aula de hoje, não esquece de curtir o nosso trabalho, valoriza o nosso esforço aí para o crescimento do canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus conhecidos para ajudar mais pessoas, né? Aciona o sininho das notificações. A gente sempre, toda segunda e quinta, publica vídeos novos, ok? Só para finalizar, lembrar que a próxima aula, então, nós vamos trabalhar a última parte desse estudo inicial das equações de segundo grau, que é a questão da equação de segundo grau completa. E aí a gente vai relembrar o tal do Teorema de Bhaskara. Maravilha? Fique bem. Tenho certeza que pude te ajudar bastante. Ficou alguma dúvida? Volta, revisa os exercícios que nós resolvemos ali e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.